colocar a mão no coração, falar com o Senhor em nome de Jesus e agradecer a Ele por estarmos aqui, porque essa é uma bênção e um privilégio, vocês sabem disso, eu sempre lembro disso. O privilégio de estar na presença do Senhor. Isso é muito bom. Senhor meu Deus, nós entramos na sua presença mais uma vez. Várias vezes durante o dia nós nos encontramos com o Senhor. E eu peço ao Senhor ajuda, unção, poder. Unção, meu Deus, que vem dos céus e toque esses jovens, toque as pessoas que estão no culto, os que estão assistindo, pegando a palavra. E eu peço a sua ajuda para que as palavras, meu Pai, saiam da minha boca como um rio, que flua, que seja algo fácil, simples. Porque o Senhor é simples, o Senhor está nas coisas simples. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, do início ao fim. Nos ajuda a todo tempo a ouvir a sua voz. Que dificuldade de ouvir a sua voz. Que dificuldade de saber discernir a sua voz. Então, meu Deus, nos ajude a ouvir a sua voz. Nos ajude a compreender, a ter experiências com o Senhor. E eu quero repreender todo espírito de peso, cansaço, opressão, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno que está aqui para tirar foco, atenção, vontade de participar. Meu Deus, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude a todo momento, que a todo momento o Senhor esteja conosco, que não seja por nós, meu Deus, que não seja somente por nós, mas pelo Senhor, pela sua boca, pelas suas mãos, pelo seu fluir em nome do Senhor Jesus. Me ajuda, meu Deus, ajuda cada um que for ouvir a palavra a entender, compreender a sua direção, a perceber a sua direção. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor é um Deus bom, e dura para sempre a sua palavra. Que o fluir do culto seja impecável, que todos os setores funcionem impecavelmente, que tudo aconteça, meu Deus, do jeitinho que o Senhor planejou para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem sido conosco, nos dado ideias, que essa onda de favor tem nos atingido e o Senhor tem guardado e cuidado do coração de cada um. Guarda a nossa vida. Guarda a nossa boca, guarda os nossos olhos, guarda, meu Deus, o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós amamos o Senhor, estar na sua presença é um privilégio, e eu agradeço demais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Espírito Santo, obrigada, amém, amém e amém. Vocês estão ligados às nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? Então repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. As bênçãos repousam, descansam sobre a minha cabeça. Em nome de Jesus. Amém? Então podem sentar por gentileza. Quando você repete essa palavra profética, não pode ser nunca só uma coisinha em vão que você faz todo dia, como escovar o dente. Porque eu acredito que todo mundo escova o dente aqui. Não pode ser algo comum. Você está dizendo, aquilo tem que inundar seu coração e encher você. Como eu falei para vocês, quem assistiu o culto dos jovens na quarta-feira à noite, aquela onda de favor tem que vir sobre a sua vida. E você tem que tomar posse, porque essa onda de favor, ela é real, ela é verdadeira, ela acontece. E se você não toma posse dela, ela vai para a vida do outro. Aí depois você se pega perguntando, por que Deus, na minha vida não? Por que eu não ouvi? Porque não almejou aquilo, não desejou aquilo. E hoje, esse culto, claro que sempre tem uma história para começar um culto, dessa vez não foi barata, nem sapato. Porque a barata ficou famosa, viu? Vou falar uma coisa. Agora, todo vídeo que eles veem de barata fazendo alguma coisa, voando em alguém, eles mandam para mim. Por que vocês fazem isso? Queria só entender. Me deixar com mais agonia, que eu não consigo nem ver o vídeo inteiro. Preciso parar e falar, não, já estou entendendo já. Já sei o que vai acontecer nisso daí. Eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram. Você que não está no Instagram, perdeu. Mover. E o tanto
de gente que me perguntou como saber o meu propósito, como saber o meu chamado. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso aqui foi, assim, extraordinário. É umas perguntas que eu vou dizer a você, realmente. Como saber o meu propósito? Como saber o meu chamado? Como saber qual é o meu momento? Como saber o que eu tenho que fazer e tal, tal, tal? Aí, a resposta é simples. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir a direção de Deus. Só que se eu perguntar aqui hoje, falar assim, ó, levanta a mão para mim, quem já ouviu a voz de Deus? Eu acho que assim, metade vai dizer que sim. Não, metade não. Uma parte vai dizer que sim, uma parte vai dizer que ficou em dúvida e outra parte vai dizer que não. Porque a voz de Deus é algo tão real, tão expressivo, tão verdadeiro, não tem como você confundir. Não tem como você dizer assim, não sei se foi a voz de Deus, estou em dúvida. Você sabe. Você sabe, Deus falou comigo. Agora, eu acho interessante, Deus fala comigo em vários momentos inusitados. Eu estou fazendo coisas assim, não estou em momento de oração, ou qualquer outro momento, e Deus fala comigo. Aqui, agora, eu ouvi uma direção de Deus para um próximo culto. Eu entendi o que era. É assim, eu sei que foi Deus que falou. E eu sei quando Ele fala dentro de mim. Eu sei quando eu dou uma direção. E Deus está ali, a todo momento, dando aquela direção e mandando. E eu sei também quando eu fui emocional. Quando eu fiz porque eu estava querendo. E não porque Deus tinha falado comigo. Então, começou esse culto por causa disso, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Qual não sei o quê? É exatamente isso. E hoje nós vamos falar de Samuel. Você vai falar de novo Samuel, porque quem está aqui no culto, gente, o Espírito do Senhor é uma coisa interessantíssima. Porque as palavras, elas vão se casando e ninguém conversa sobre palavra. Eu já falei isso aqui. Aqui ninguém fala sobre palavra. Palavra é coisa sagrada, é segredo. Cada um monta a sua palavra e fica quietinho. Vai que a gente dá ideia para o outro, aí o outro pega a nossa ideia. Então, aqui, palavra é segredo sagrado. Ninguém sabe da palavra de ninguém. E as palavras se casam. E, claro, Samuel. Se eu falar aqui, quem já viu aquele vídeo da Aline Barros do Samuel? Levanta a mão. Mentira que só isso. Porque toda vez que eu vejo essa passagem, eu só escuto, eu não consigo ouvir a voz do Senhor, eu consigo ouvir a voz da Aline Barros. Samuel, ela faz um negócio assim. Eu não consigo. Ela gravou aquilo na minha mente, de uma tal forma, que todo mundo que lê essa palavra e que assistiu a Aline Barros vai lembrar dela atuando e imitando a voz de Deus. 1 Samuel 3, versículo 1, diz... Enquanto isso, Samuel servia ao Senhor como assistente de Eli. Naqueles dias, eram muito raras as mensagens e visões que vinham do Senhor. Porém, certa noite, depois que Eli tinha ido deitar-se em seu lugar de costume, com sua idade avançada, Eli estava quase cego. Vou continuar ali. Porque eram assim, raras as mensagens e visões que vinham do Senhor, porque lá atrás, no passado, o Senhor se comunicava por uma pessoa, por um homem de Deus, por um profeta. Só que Eli já estava numa fase extremamente corrompido. Ele já não estava naquela fase assim de ouvir ao Senhor, de ouvir a palavra do Senhor. Então, eram raras as vezes que as pessoas ouviam a voz de Deus, porque a transmissão da mensagem era por Eli, e não tinha ninguém para transmitir aquela mensagem. Então, ele era um sacerdote cego, surdo e mudo, porque se ele era passional com os filhos dele, então ele era mudo, porque nem boca para falar ele falava. Então, cego espiritualmente, surdo espiritualmente e mudo espiritualmente. Mas tem como ser assim? Claro, tem como você ser completamente perfeito, ouvir perfeitamente, enxergar perfeitamente e falar muito bem, mas espiritualmente ser um cego, surdo e mudo.
Você não sente. Não só isso, não só não ouvir, não ver e não falar. Você não sente nada, absolutamente nada, que era com Eli. Muitas vezes Deus queria se manifestar, mas ele não tinha quem usar. Ele não tinha com quem falar ali. E às vezes na sua casa pode ser exatamente isso. Deus quer agir lá na sua família, mas ele não tem com quem falar. Por isso que a gente sempre fala, você tem que ser o canal de bênção. Jovem, mas eu sou muito novo. E daí? Você quer começar com quantos anos? 80? Igual o Caleb? Não, querido. Você tem que ser um canal de bênção. E muitas vezes Deus quer se manifestar na sua casa e na sua família, mas Ele não tem quem usar. Às vezes sua mãe é ímpia, seu pai é ímpio, e você vem na igreja, mas Ele não tem como se manifestar por você. Porque você ainda não deu abertura para o Senhor falar no seu coração da forma como Ele tem que falar no seu coração. Ele não foi ruim, 100% ruim. Ele teve a parte dele boa, tanto que ele criou Samuel. Samuel foi entregue por Ana e foi criado por Eli, ali no lugar que eles criavam. Então ele não foi 100% ruim, ele se perdeu no caminho. Esse é o perigo. A pessoa está fazendo um bom trabalho, mas ela acaba se perdendo no meio do caminho, que foi exatamente como se encontrou Eli. E aí, o que eu penso de Eli? Eu penso que ele chegou numa fase que ele devia estar cansado, espiritualmente falando, e ao invés dele ir em busca do Senhor correndo, falar, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, me dá uma dose extra de força, porque eu estou cansado, ele ficou lá, engordando espiritualmente e fisicamente, porque a Bíblia relata isso, inclusive. Engordando lá, espiritualmente, fisicamente. Tem algumas traduções que vai te relatar isso. Esse é o grande erro de muitos. Às vezes ele se encontra cansado espiritualmente. E ele não corre atrás de Deus. Ele não é sincero. E não é errado você dizer que você está cansado. Não é errado você ir a Deus e dizer, meu Deus, estou cansado. Deus, eu estou sentindo assim um peso, um cansaço, um peso, então me ajuda. Porque a Bíblia diz que o Senhor ajuda aquele que pede ajuda. E por que tem tanta gente se perdendo? Porque não são honestos, não são sinceros. Tem vergonha de dizer. Tem vergonha. Eu fiz uma reunião de líderes e falei assim, levanta a mão para mim. Quem aqui já se sentiu cansado pelo menos uma vez? Cansado na fé, cansado mesmo, não fisicamente, espiritualmente, com o espírito cansado, levanta a mão. Todos levantaram a mão. Porque isso acontece. O que não pode é deixar isso dominar o seu espírito de uma forma tão profunda que você não se levanta mais, igual Eli. E você só não consegue se levantar mais com o espírito cansado, porque você não busca a ajuda do Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor ajuda quem pede ajuda. Agora, aquele que deixa aquele cansaço e vai, daqui a pouco ele não se levanta mais. Daqui a pouco ele fica com trauma da igreja. Daqui a pouco fica bem mais difícil ele voltar a servir o Senhor. Aí ele tem vergonha, ele fica envergonhado, ele não quer, ele fica cansado, ele arruma desculpas. Só que em Mateus 11, 28, diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Em outra tradução, o meu fardo é leve. Então, aqueles que se encontram cansados e sobrecarregados, a dica é, se joga na cama, fica em posição fetal e puxa um cobertor e sai de lá assim, nem para tomar banho. Porque tem gente que faz isso. Os que estão cansados e sobrecarregados, corram ao Senhor. Dobre seu joelho, aonde você estiver, e vá clamar o nome dEle e pedir ajuda. Porque o fardo, o ensino do Senhor é leve e Ele ajuda. Por que será que tem tantas pessoas cansadas, sobrecarregadas?
Por que será que às vezes a gente fala assim, cadê o fulano? Ah, o fulano desanimou. O fulano desanimou. Cansou. Desanimar é cansar. Que não foi a Deus correndo, falar, me ajuda, Senhor. Pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero ser diferente. Não são verdadeiros nem com eles. E se você, jovem, não for verdadeiro com você, com quem mais você vai ser verdadeiro? Se você não consegue convencer você quer convencer a Deus. Se a sua oração não move o seu espírito e o seu coração, você quer mover a Deus, pode esquecer. Se você não for sincero com você e dizer, opa, eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo sobrecarregado, Deus não pode fazer nada por você. E Ele não vai. Em Hebreus 10, 22 diz, vamos diretamente ao próprio Deus, com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa da culpa, confiando plenamente que Ele nos receberá, porque o sangue de Cristo já foi salpicado em nós para nos purificar, e porque já fomos lavados com água pura. Então, com o coração sincero, vá a Deus com o seu coração aberto. Antes de eu entrar na palavra. Por quê? Porque Deus só fala com quem tem um coração sincero. Ai, mas como saber se meu coração é sincero ou não? Isso dá para saber. Isso aí dá para saber. Deus não fala com quem pela boca está falando um negócio e por dentro está sentindo outro. Ou dentro está sentindo um negócio e na boca sai aquela falsidade. Porque uma coisa é você está vivendo uma situação ruim, você passar pelas pessoas, não, está tudo bem, não, está tudo bem. Outra coisa é você ser falso. Aí não dá, aí não pode. Deus não fala com quem não tem um coração aberto e com quem não tem um coração sincero. Se o seu coração for malicioso, mentiroso, enganador, pode esquecer. Você já sabe, você já sabe. Não escuta a voz de Deus, está aí. É essa a sensação. Você não vai ouvir o Senhor. Não tem como ouvir o Senhor. Em 1 Samuel 3, do 3, versículo 3 diz, Samuel dormia no templo do Senhor, perto da arca. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado. Então o Senhor chamou, Samuel, Samuel. Gente, a Aline Barros está aqui na minha mente. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele levantou-se e correu ao quarto de Eli e disse, aqui estou. O Senhor me chamou? Perguntou Samuel. Não o chamei, disse Eli. Volte para a cama. E ele voltou e deitou-se. Então o Senhor o chamou novamente. Samuel, e de novo Samuel se levantou, e correu ao quarto de Eli e disse, aqui estou. O Senhor me chamou? Não, eu não o chamei. Disse Eli, volte e deite-se novamente, segunda vez. Antes disso, Samuel não conhecia a voz de Deus, porque nunca tinha recebido uma mensagem do Senhor. Vou parar aqui para continuar. Samuel cresceu ali, estudando as Escrituras. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia as coisas que envolvia espírito, santidade. Ele conhecia, ele só não conhecia a voz de Deus. Você vê como que é fácil a gente frequentar a igreja, a gente fazer parte de um grupo jovem? Você vê como é fácil a gente ouvir um programa no YouTube? Vê como é fácil você abrir a Bíblia e ler o que está escrito na letra somente? Você vê como que é simples? E não conhecer a Deus? Você não conhece. Não tem como. Mas eu vou na igreja, e daí? Mas eu abro a Bíblia, tá bom, você sente a Bíblia? Você vive a Bíblia? Você vai à igreja e você sente o clima, o espírito da igreja? Não, então só cumpriu mais um compromisso. Como Samuel. Ele conhecia a palavra, mas ele não conhecia Deus.
Ele não discerniu a voz de Deus. Uai, é Eli que está me chamando. Eli foi o pior, porque Samuel não conhecia. Mas Eli transmitia mensagens de Deus. Então, assim, para você ver, quando uma pessoa já está completamente desligada do Senhor, ela pode ter feito e vivido uma fé de anos. Se ela se desconecta de Deus, ela não consegue mais entender Ele. São duas pessoas diferentes, uma falando inglês e uma falando português. Tenta se comunicar. Vai lá. Você não fala nada de alemão. E vai lá se comunicar com um alemão. Vai lá tentar. Pra você ver só o que vai sair. O que vai sair? Qual vai ser a bagunça que vai sair? Quando eu viajei, eu falo inglês assim, muito pouco, mas bem pouco. Pouco. O que eu aprendi do inglês que eu falo foi em música, em tradução de música. Eu fiz um curso de inglês bem breve. Na escola, sim, eu aprendi aquele verbo to be bem na marra. Bem na marra. Quando eu fui viajar, eu fui me achando. Porque eu sei, né? Eu vou falar meu nome, sei falar minha idade. Where are you from? Sei falar de onde eu sou. Nem precisa, estou na cara, né? Porque aonde eu ia, todo mundo sabia que eu era brasileira, está na cara. E eu fui me achando. Meu esposo fala inglês fluentemente. Então, assim, a confiança estava ali. Eu não sabia, eu só olhava para ele assim, ó, tipo... Aí ele transmitia, aí ele falava para mim o que era. Mas, a primeiro momento, então eu fui. Não, eu vou conseguir. Falei tanta besteira, tanta coisa errada. Eu fui no banheiro, eu não soube ligar a torneira. Estava escrito push. Eu tentei de tudo, de todas as formas. Eu não consegui. E eu fiquei lá um tempão, até aparecer alguém, eu fazer mímica, me ajudar, e a pessoa... E eu ali, ó, que eu queria lavar a minha mão, tipo, né? Estava tentando me comunicar com ela. Aí que ela entendeu, e aí ela me mostrou como é que fazia o negócio, aí eu fiz. Tenta se comunicar. Vai se achando, vai com o seu verbinho to be lá para fora, para você ver só o que vai acontecer com você. Se você não vai comer o number one todo dia. Number one, please. One, esse aí mesmo. Vai lá, você não vai almoçar e jantar McDonald's todo dia para você ver só. Tenta falar com quem você não conhece. Tenta entender uma pessoa assim que não fala a sua língua. Tenta descobrir uma voz que você não conhece. E eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar não, eu vou provar para você. Aqui. O quanto a voz é importante para você distinguir uma pessoa. E a voz é muito importante. E não só voz. Eli não ouviu. E o pior, nem sentiu. Porque quando Deus está na história, gente, a presença, a órbita muda. Se Deus está na história, acabou. O ambiente é outro. Tudo é novo. Tudo se faz novo. É um ambiente diferente. Você está aqui, você sabe que o ambiente aqui é diferente da sua casa. Vai num cemitério, meia-noite, senta lá. Fica lá sentado. Eu vim aqui sentir a presença de Deus. Fica lá. Que o primeiro gato que passar perto de você, você vai parar do outro lado, que você não vai olhar para trás. Que você vai tomar um susto. Porque o ambiente muda. O ambiente é completamente diferente. Porque ali no cemitério não tem só gente santa que foi para o céu, não, viu? Tem gente má, tem gente com espírito ruim. Eita, tem gente não, né? Tem morto. Gente, não tem. Graças a Deus. Porque senão o negócio aqui fica feio. Eu tenho uma história para contar. Eu tenho várias histórias para contar de cemitério, inclusive. Porque no interior é comum, né? Comum. Então, assim, tudo é mais perto. Então, a pessoa, né, morreu, comum. O pessoal ir lá, faz cortejo pelo interior, vai andando, todo mundo atrás do carro. Aquela coisa, tem cidadezinha do interior que quando a pessoa morre, sai um carro de som anunciando. Fulano da família tal morreu hoje, a família convida para o velório, tal, não sei o que, e tal.
a presença ali o velório, a morte nas cidades do interior é diferente de São Paulo, inclusive. E quando o Senhor está num ambiente, é tudo novo, é tudo bom. Você tem uma sensação limpa, uma sensação boa. Quando o Senhor não está, é outra coisa, você sente a presença. Eu contei essa história na minha reunião de líderes e isso me marcou assim, nossa, muito, foi algo muito forte. Mexeu demais comigo. Eu estava indo embora, devia ser desses cultos à noite, de madrugada que eu saio, porque eu estava sozinha, geralmente eu vou embora com meu esposo. E aí eu fui por uma parte de dentro e lá era tipo uma encruzilhada. E aí vocês viram que eu não estava enxergando vocês. E o meu carro tem um insufilme que não dá para enxergar. Às vezes eu acho que o farol está desligado, porque não dá para enxergar. E eu vi um negócio assim, brilhando ali no negócio, e eu fui bem devagar. O que é aquilo que está brilhando? Eu fui bem devagarinho. Fui abrir o vidro, fui chegando perto e fui quase encostando, porque eu não estava enxergando. Aí eu fui. Quando eu cheguei ali, era uma bela de uma oferenda. Mas eu tomei um susto. Aí você vai falar assim, Mariana nada. Porque na hora que eu fechei o vidro e fui embora, eu senti aquela opressão. Mas foi uma opressão tão forte, foi algo tão assustador, que eu tive o discernimento exatamente do que aquilo tinha sido, do para que aquilo tinha sido preparado. Foi um discernimento. E aquilo foi tão forte que eu precisei parar o carro, fazer uma oração de libertação, e aquilo não ia embora. E eu fazendo uma oração de libertação, se alguém passasse e me visse pelo carro, eu estava gritando dentro do carro, mas eu estava fazendo libertação. Eu acho que o povo devia achar que eu estava tendo um surto psicótico dentro do carro. Porque eu estava num estado, porque eu senti. Mas eu senti aquilo de uma forma muito forte e muito profunda, me dando completamente os detalhes do que aquilo tinha sido feito. E por que aquilo tinha sido feito. E aquilo era algo muito ruim. Dá para sentir. Você sabe quando um ambiente é oprimido e quando um ambiente é tranquilo. Você sabe sentir a presença. Aqui, eles não souberam discernir a voz nem a presença. Porque se Deus falou com eles, tinha presença ali. E como é que eles não sentiram a presença do Senhor? Como é que Eli não sentiu a presença do Senhor na primeira? Como? Se tudo muda, se tudo se faz novo. No 8, e o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e mais uma vez ele se levantou e foi ao quarto de Eli e disse, aqui estou, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor. Na terceira vez Eli entendeu que era o Senhor, que tinha falado ao menino. Por isso ele disse a Samuel, vá deitar-se, e se alguém o chamar novamente, responda, pronto, pode falar, Senhor, pois o seu servo está ouvindo. E Samuel voltou a deitar-se. E o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, fale, o seu servo está ouvindo. A presença estava ali. E ele foi entender só na terceira vez. Então se te chamar mais uma vez, responda, né? Estou aqui, pode falar, o teu servo está aqui. Eita, e quantas vezes Deus já chamou você e já falou com você e você não respondeu? Quantas vezes Deus te deu uma direção e você não ouviu? Seja direção simples, viu? Sabe aquela direção quando você vai sair de casa e se sente, leva a blusa. Ah, não, estou atrasado. Vai embora, né? Na hora que você está no meio da chuva ou do frio, oh, meu Deus, por que, Senhor, não te ouvi? Eu ouço isso o tempo todo, só que agora eu volto. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu sinto aquilo, vou voltar. É o Espírito Santo me lembrando e me alertando. Porque ou sua mãe vai estar gritando lá, falando, leva a blusa, guarda-chuva, vai chover. Ou se ela não tiver, o Espírito Santo vai te falar. Ah, mas ele fala coisas simples. É por isso que as pessoas têm problemas
têm problemas de entender a voz do Senhor, porque elas acham que o Senhor só vai falar daquele jeito extraordinário e fazer um movimento, e com aquela voz de Cid Moreira falando com ela, olha, faz isso, e não é nada disso. Deus fala com você o tempo todo, em qualquer lugar. Você está tomando lá seu banho, lavando seu cabelo, você escuta Deus falar. Que você chega a paralisar, porque eu paro. Eu fico paralisada, parece que realmente estou em transe. Eu fico só escutando ali, só entendendo. Aí já vou pensando. E Deus não vai fazer um movimento todo para falar com você. Ele pode fazer isso. Mas no seu dia a dia, o que a Bíblia fala? Orai sem cessar. Então você está ali orando. Oh, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me dá uma ideia. Meu Deus, me ajuda a resolver isso. E Ele te responde. E às vezes você acha que aquilo não é resposta. Porque o que você está esperando? O Cid Moreira no megafone do céu. Meu filho, faz assim. E ele te deu uma direção e você nem ouviu, nem entendeu. Pior, não sentiu a presença. É a presença. A presença do Senhor muda tudo. A presença do Senhor transforma os ambientes. A presença do Espírito Santo dá para saber. Quando você entra numa casa e aquela casa é oprimida, tomada pelo mal, você sente. Aquela opressão, aquela coisa ruim. É isso mesmo. Em Apocalipse 22, 11 diz: e quando chegar aquele tempo, todos os que praticam o mal o praticarão cada vez mais. Aquele que é imundo se tornará cada vez mais depravado. Os homens de bem continuarão a praticar o bem. Aqueles que são santos prosseguirão em santificar-se. Tem pessoas que se acostumam. Ela se acostuma. Ou ela acha que vai ser um movimento extraordinário, ou ela se habituou a viver com as coisas da fé. E ela se acostuma. Então, para ela, um louvor já não mexe mais, uma oração já não toca mais, um trabalho já é mais do mesmo. Ah, não, mais um propósito. Daqui a pouco a gente entra na campanha de Neemias. Mais um, né? Mais um propósito. É Neemias, é não sei o quê, né? Mais um. Ela se habitua àquilo. Então, para ela, tanto faz, tanto fez. Você quer ver que se eu perguntar, tem gente que não fez nenhum projeto? Isso aqui, ó. Você vai falar, não, sim. Sim que eu já atendi gente que no final do ano falou assim, eu não fiz o meu projeto. E estava na igreja, 1000 anos, e não fez projeto. Eu espero aqui que eu não vou perguntar de novo quem fez o mural extraordinário. Não fiz. Isso, perdeu mais um ano, porque quem fez passou na sua frente. Quem fez vai viver coisas e você vai ficar lá atrás, depois vai ficar lá se perguntando, por que Deus? Não pergunta por que Deus não. Vai a Deus já falando assim, eu sei, Deus. Eu sei o porquê. Não vai perguntar por que não. Se habitua, para ela é normal. Só que Apocalipse diz que aqueles que são santos devem santificar-se mais. Aquele que é santo permanece do mesmo jeito que já está bom, você já conseguiu. Não, aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que ouve a voz do Senhor, busque ouvir com mais intensidade, porque o Senhor vai revelando cada vez mais com intensidade. E aqui, eu escuto a voz do Senhor e eu amo ouvir a Deus, quando Deus me dá as direções que eu preciso, mas eu busco cada vez mais, porque eu quero chegar no nível que eu conto para vocês da bispa, de sonhar e aquilo ser exatamente como ela sonhou. Ela tem uma revelação. Ela ouve a voz do Senhor e ela tem uma revelação que ela dorme e sonha. Isso eu acho assim extraordinário. Então, quem já conseguiu uma parte, corre para você conseguir o resto. E vai caminhando para você estar cada vez mais próximo ao Senhor. Porque a fé não pode ser algo que você se acostuma ou se habitua. Não está escrito, o santo fica do jeito que está. Não, está escrito, vai lá, meu filho, santifique-se mais. Que todo mundo precisa de mais santificação. Não se acostume com a presença, não se acostume com o culto, não se acostume com a oração, não se acostume com os trabalhos, não se acostume a ir na Praça da Sé e ver aquele monte de morador de rua. Não se acostume a ver aquilo. Porque aquilo ali começou de algum lugar, viu? Para chegar até ali. Não se acostume. E aí, a Praça da Sé é ótima também para você ver. Porque é exatamente como Samuel. Samuel conhecia
mas não sabia discernir a presença de Deus. Na Praça da Sé vai ter morador de rua que vai saber a Bíblia mais que você. Se eu fizer um duelo, um da Praça da Sé e você, é capaz de você perder. Se eu fizer um torta na cara com vocês dois, é capaz dele ganhar. Porque conhecer a palavra, os louvores, toda aquela preparação, conhece. Ali, o dia que o Mu foi na Praça da Sé, é interessante que ele voltou falando para mim, dos moradores de rua, que eles conhecem todos os louvores. Eles conhecem a palavra. E o louvor, e canta junto, e não sei o que lá, tá bom. Mas e a voz do Senhor? Você conhece a voz de Deus? Claro, conheço. Eita, mas não dá para entender. Não pode ser duas coisas. Você não pode conhecer a voz de Deus e ainda ser escravo, cativo. E ainda estar preso em muitos lugares. Prestem atenção, porque conhecer a Deus e ouvir a voz de Deus não significa saber da Bíblia ou a palavra, ou ter, sei lá, uma teologia, ou conhecer a letra perfeita das coisas, que isso não muda absolutamente nada. Às vezes Deus te chamou. Às vezes Deus falou com você. E você está lá, ó, igual o Samuel. Chamou? Oh, oi, eu? E foi Deus. Às vezes Deus trouxe um culto para você, e Deus não é Deus de confusão, porque às vezes os jovens me procuram e eles falam assim para mim, é porque Deus falou comigo num culto e eu entendi o que Ele falou, só que aí veio outro culto e falou o contrário, e aí eu fiquei confuso. Opa, então Deus não falou nem no primeiro nem no segundo, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus certo, correto. Está faltando é você entender, você não entendeu, nem o primeiro nem o segundo, vamos aguardar o terceiro. Porque Deus não confunde a nossa mente, nem a nossa cabeça. Ele fala e está falado. E acabou. E é isso que você tem que pegar. E se agarrar nisso. E é interessante. Porque as pessoas acham que ela pode permanecer até num trabalho, à frente de um trabalho, fazendo alguma coisa, vindo à igreja, e permanecer morno e frio. Só que dá para perceber. Você sabe. Você sabe quem veio ao culto só está aqui por obrigação, por alguém que mandou, ou porque tem que cumprir. Você sabe. E você sabe aquele que está aqui que precisa. Eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Você sabe. Eu do altar consigo ver. Na hora da introspecção, agora eu não presto muita atenção nas carinhas que eu estou concentrada. Mas na hora da introspecção, eu consigo saber exatamente aquele que sente a presença do Espírito e aquele que está ali só pairando, só marinando. Sabe? Sabe aquela moscona verde? Fica assim, ó. Sabe? Dá para saber. Quando ele está ali, só a mosca, só. Está só ali meio perdidão. Onde eu estou? O que ela falou? Que é capaz de eu falar assim, está desligado das suas vitórias? Amém? Opa, irmão, que aqui na igreja isso aí é normal. O bispo fala um negócio assim, oxe, você está concordando com o quê? Não está nem prestando atenção? Não está nem ali ouvindo. Ouça a palavra. Ouça a voz de Deus, além da palavra. Em 1 Samuel 3, no 7, diz, antes disso, Samuel não conhecia a voz de Deus, porque nunca tinha recebido uma mensagem do Senhor. Ele não identificou a voz de Deus, porque não o conhecia ainda. Ele estava prestes a conhecer, ele conhecia a letra, ele ministrava. Mas ele ainda não conhecia o Senhor, a voz, a presença, nada. Tem gente que está 20 anos no mesmo lugar. 20 anos ouvindo a mesma palavra e não conhece a Deus. É preso, cheio de correntes. Ainda está lá cativo, porque a palavra não libertou. Muito pelo contrário, a palavra trouxe mais correntes para ele. Porque ao invés da palavra libertar, a palavra fez dele cada vez mais preso, cheio de coisas, porque ele pegou não a essência e o espírito libertador e o amor do Senhor, ele pegou só as regras, só as normas, só aquilo que não podia ele pegou.
E ele ficou cada vez mais preso. E ele não foi liberto. A palavra do Senhor liberta. Quem ouve a voz do Senhor tem as melhores decisões. Toma as melhores decisões. Sabe exatamente o caminho que tem que percorrer. E tem as melhores respostas. Sabe como responder. Sabe como se virar numa situação. Sabe como dar o seu jeito ali na situação, porque ouviu o Senhor falando com ele. Tem gente que quer saber qual. Mas qual que é meu propósito? Para que Deus me chamou? Você não conhece nem a Deus ainda? Você quer saber seu propósito? Não tem como. Mas eu quero saber. O que eu fui chamado para fazer na obra? Para qual setor eu fui chamado para trabalhar na obra? Vai conhecer o Senhor primeiro. Você não conhece nem a voz dele ainda. Você quer conhecer seu chamado, seu propósito? Para que Deus separou você? Você ainda não conhece nem o Senhor profundamente. Você precisa ter intimidade com Ele. Intimidade, parceria. Ser parceiro do Senhor. E eu trouxe para vocês hoje algo que eu falei que eu não falei que eu ia provar para você da voz? Eu vou provar, sabe por quê? Porque às vezes a gente confunde a voz do Senhor com a nossa própria vontade. Você confunde o que o Senhor está falando com aquilo que você quer. Ah, eu quero. Aí você, Deus falou. Aí se mete numa encrenca, mas Deus não tinha falado? Não. Porque quando Deus fala, não é para você perder o foco. Quando Deus fala, não é para você perder a direção. Deus fala e dá para você entender. Eu trouxe um vídeo aqui, eu vou colocar para você. Pessoal que está no YouTube, vou pedir agora para vocês migrarem para o site, tá? Está na descrição do YouTube, está nas redes sociais, está tudo. Eu não posso passar esse vídeo aqui no YouTube, porque esse vídeo tem direito autoral. Então, eu não posso passar na rede. Mas, então, migra para o site, é só você apertar ali que já vai mandar você direto e você não vai perder a parte do culto, certo? Você devia ter vindo, aí você não ia perder nada. Viu? Aproveito e faço meu merchan. Eu trouxe o vídeo aqui para você, por quê? Para você saber a importância da voz. Como a voz é importante. Ela é necessária e importante. Eu vou colocar aqui, e eu quero que você, na hora que você ouvir, que você ligue com quem que é. Pode soltar, fazendo favor. Que quando a pessoa não conhece a Deus, qualquer voz engana ela. Qualquer um pode imitar a voz de Deus, fingir que é Deus falando, inclusive o próprio mal, e ela é enganada. Mas quando ela conhece a Deus, ela sabe. Você sabe. Porque se você ouvir aqui a voz do Silvio Santos, de olho fechado, é o Silvio Santos. É o Silvio que está me chamando. Pronto, Silvio. Só que não era o Silvio. Era alguém se passando pelo Silvio. Se você fechar os olhos e ouvir o Lula, que é caricato, todo mundo sabe, não era o Lula. Era alguém se passando pelo Lula. Mas não era o Lula. E às vezes essa voz que está falando aí dentro de você, não é Deus. É a sua vontade. É o que você está querendo e o que você está desejando. Ou às vezes aquilo que você ouviu mesmo no seu ouvido. Você ouviu, não foi Deus, foi o mal. Que teve uma liberdade tão atrevida de chegar perto de você e falar no seu ouvido. É isso. Qualquer um pode enganar aquele que não conhece a Deus. Qualquer um pode enganar aquela pessoa que não tem intimidade com o Senhor. Quando você confunde a sua vontade com a voz de Deus, é a mesma coisa de alguém estar dublando a voz do Senhor para você. Aconteceu um caso no interior, interessante, aconteceu aqui em São Paulo também, mas no interior foi maior. Lá no interior tem uma pessoa que é o Dom Juan da igreja. É o Dom Juan do interior. E todas as meninas, chegava uma menina um dia e falou assim, Deus falou comigo que ele vai casar comigo.
Ah, então tá. Aí chegava a outra. Deus falou comigo que ele vai casar comigo. Por fim, Deus já tinha falado com umas 20 meninas. Ele ia, porque Deus deve se confundir, né? Bom, vou falar com todas, aí a gente vê qual que é a melhor. Todas confusas. Não, Deus falou comigo, e Deus falou comigo, e Deus falou comigo. Deus falou com as 20 que ia casar com o mesmo rapaz. E aquilo começou a ficar até uma situação chata. Porque dentre as 20 que falaram a mesma coisa, nenhuma. O rapaz, de repente, apareceu com uma outra moça, vai casar. Tá tudo certo. E não era nenhuma das que foram ali falar que Deus tinha falado com ela. A moça que ele apareceu não fazia ideia de que os dois iam se conhecer e se encontrar. E viver uma história muito bonita. Ela não sabia, ela nunca teve a coragem de dizer qualquer coisa, ela não esperava, e de repente, Deus foi e fez uma obra. E as outras 20, o que aconteceu? O que aconteceu? Que elas confundiram a vontade delas com a vontade de Deus. E é esse o erro da maioria das pessoas. Vai confundir o que Deus está falando com o que eu estou querendo. Eu quero esse relacionamento. Deus quer para você? Quer, Ele falou comigo. Você tem certeza? Todo mundo que eu pergunto. Você tem certeza? Tenho. Deus falou comigo. É. Pois bem, não dá um tempo, lá vem. De novo. Deus não falou, né? Não. Não. Ou Deus vai e manda um outro culto e a pessoa fica confusa. Uai, você está confusa? Deus não falou. Deus não é confuso. Deus não é bagunçado. Você tem que entender esse ponto, porque você pode ser roubado e perder um tempo. Porque essas moças perderam um tempo da vida delas orando por alguém que nem era para elas. Elas perderam um tempo sonhando, planejando, escrevendo, desenhando, fazendo 1 milhão de coisas para algo que nem era para elas. Perderam tempo. Elas podiam estar no caminho e no destino delas. E às vezes Deus falou para ela, não é para você, isso aí não é para você. Não, não, não. Ela pega o que ela quer ali. Pega a palavra fora de contexto, pega a palavra bagunçada, como se Deus fosse bagunçado. E aqui, se tiver mães aqui, mães em casa, vai saber exatamente o que eu estou falando. Porque podem ter 100 crianças, todas juntas. Se a sua criança chorar, você sabe que é a sua. Você sabe. Eu, às vezes, estou no culto, eu escuto a Ana chorar lá da escolinha. Eu sei que é a Ana. Eu já saio lá, aí o pessoal faz assim, ó, para mim, eu sei que é a Ana. E eu também escuto várias outras crianças chorarem, eu só paro, não é a Ana. A Ana não. Porque eu conheço a voz da minha filha. Porque eu tenho intimidade com a minha filha. E a gente só conhece a voz de Deus quando a gente tem intimidade com Ele. Quando somos íntimos do Senhor. Então, podem ter 100 pessoas unidas ali. Se você conhece a voz de Deus, o Senhor vai falar com você e você vai saber discernir que foi Deus que falou. Podem ter 100. Você sabe, não foi Deus. Como uma criança. Ou a sua mãe. Porque você conhece a voz da sua mãe. Se sua mãe vier do outro lado falando, fulana, você sabe. Minha mãe está me chamando. Você conhece. Você sabe discernir. E você sabe discernir a voz de quem? De quem você tem intimidade. Você sabe reconhecer a voz de quem? De quem você convive. E se você não convive com Deus, se você não tem a intimidade que você deveria ter com Deus, Ele vai te chamar e você vai achar que tem outra pessoa te chamando. Ele vai falar com você e você vai achar que e você vai pensar que é Deus, mas não, é alguém dublando a voz de Deus, é alguém fazendo a voz dele. Você tem que conviver com as pessoas para você conhecer a voz delas. E você tem que conviver com Deus para você conhecer a voz dele. Então, como eu consigo entender o meu chamado e o meu propósito? Para conviver com o Senhor. Aqui, ó, conviva com Ele. Preguiça.
A preguiça nos afasta do Senhor. A preguiça nos afasta da presença do Senhor. Porque na hora que você tem que decidir se você vai ouvir a Deus, falar com Deus ou orar, ou se você vai deitar na sua cama, mexer no celular ou assistir algum filme, você prefere ir para a sua cama. Você não tem 15 minutos para fazer uma oração. Mas você tem 2 horas para assistir um filme. Ah, depois do filme eu vou orar. Você não vai. Porque aí você já está lá quentinho, acomodado, confortável. Você não vai levantar. Tem que fazer as coisas antes. Não vai. Então, na hora de escolher, você escolhe mal. Você escolhe errado. O Senhor estava ali, do lado de Samuel, perto de Eli, falando com Samuel, e ninguém reconheceu o Senhor. Ninguém ouviu a voz dele. Ninguém entendeu o que era a presença de Deus. Será que você está disponível para ouvir a Deus? Será que você está pronto para ouvir o Senhor? Será que você está? Ou quando Deus fala com você, você recebe de uma forma muito ruim? Porque às vezes Deus fala para você não também. Sabia que Deus fala não? Você sabia? Ou você acha que a gente serve um Deus que fala só sim? Deus fala não também. E quando Deus fala não para você, qual que é a sua atitude? Amém, Senhor? Eis-me aqui, entendi perfeitamente. Ou chora e fica mal, Deus não me ama. Qual que é a sua reação? Pode parecer bobo isso que eu estou falando, né? Mas tanto de gente que reage mal desse jeito, que reage dessa forma. Quando Deus fala, a pessoa tem as piores reações possíveis. E eu tenho um vídeo também para te mostrar. Aí eu quero ver quem se identifica, é claro. Quem é você? Eu queria ver quem é o corajoso, que falava, sou eu. Esse sou eu. Pode colocar para mim, por favor. Meu Deus, se essa pessoa não for da vontade do Senhor, me manda um sinal. É você, Satanás, seu mentiroso. É da vontade de Deus, sim. Deus, me manda um sinal. Fala comigo. Tem um filme, Jesus, que filme que é esse? Que o cara fala, se for para eu fazer tal coisa, tem que cair uma laranja na minha mão. Aí cai o negócio aqui, ó. Se for para fazer tal coisa, eu tenho que pegar o ovo e ele chocar aqui na hora. E choca o ovo assim, da hora. Não, pera. Mas se for para eu fazer tal coisa, isso tem e acontece. Não, pera, não é assim. Senhor, me dá um sinal. Se for isso que o Senhor tem para mim, então o Senhor me mostra. Deus vai lá de uma forma clara. E mostra assim, ó, num telão. Nada, isso aí foi o diabo. Foi o diabo, é a voz do diabo, com certeza. Porque Deus tem isso para mim. E como é que você sabe? Como é que você sabe? Não, mas eu vou pedir a Deus. Senhor, me mostra claramente que se não for da vontade do Senhor, o Senhor me mostra, tá? Deus mostra. E Deus fala. E Deus está lá mostrando, só não vê quem não quer. Não é não, eu não. Não, Deus tem para mim. Queridos, ore ao Senhor antes de tomar uma decisão. Ore a Deus antes de saber o que Deus tem para você. Vai a Deus e coloca tudo em jogo ali. Vai para o tudo ou nada com o Senhor. Sabe o que é o tudo ou nada? Você vai a Deus e fala assim, se não for, Senhor, arranca de mim, da minha vida. Vá, Senhor, e me mostra. Porque se não é para mim, arranca da minha vida. Essa foi uma oração que eu fiz antes de começar a namorar com o meu esposo. Essa foi uma oração muito difícil de se fazer, mas com muita sinceridade. Porque eu fui a Deus e eu falei, se o Senhor não tem isso para mim, não permita que eu viva uma situação que depois vai me matar lá na frente. Porque depois, eu me conhecendo, inclusive, para eu ver meu esposo chegar com uma outra moça na igreja, ia ser muito duro para mim. E eu não queria viver aquela dor. Eu não queria passar por aquilo. Então, eu fui muito sincera com Deus. Quando eu dobrei os meus joelhos, eu falei, eu não quero. Se não é para mim, então o Senhor tira, leva embora, sei lá, desapareça.
Tirar o sentimento, não fica orando. Não, porque se não for para mim, Senhor, arranca esse sentimento de mim. Deus não vai fazer isso. Ele não vai arrancar o sentimento do seu coração. Deus não faz essas coisas. É você que tem que tirar isso do seu coração. Não fica, não, porque se não for, Deus tira o sentimento do meu coração. Aí você continua com aquele sentimento e você vai falar, viu, Deus não tirou, então era para mim. Não tem nada a ver. Deus não tira sentimento de coração. Deus te avisa e Ele te mostra. É para você, não é para você. O sentimento vai permanecer lá. E cabe a você botar força para esse sentimento ser arrancado de você. Você tem que pôr força para aquilo sair de você de uma vez. Não, porque Deus tem que arrancar. Não, Ele não vai vir tirar de você. Cabe a você acabar com isso. Deus vai te falar. Não é. Ou é. A sua parte é você findar com isso. Porque se você continua pensando, falando, sabe, se envolvendo perto e tal, você vai continuar amando aquela pessoa. Você vai continuar querendo ter algo com ela. Você continua alimentando o sentimento, porque quanto mais próximo, mais alimentado o sentimento é. E é isso que você tem que pôr na sua mente, na sua cabeça. Deus vai te avisar. Ele vai falar com você. Cabe a você dar um ponto final nessa situação. E para finalizar, eu quero ler uma passagem para vocês verem o quanto é importante a gente reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto a voz, quanto vê-lo, quanto ouvi-lo e tudo que precisa. Lucas 24:13 diz, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam caminhando para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, iam falando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Quando, de repente, o próprio Jesus veio, uniu-se a eles e começou a andar ao lado deles. Porém, os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. Vocês parecem estar conversando muito sério sobre alguma coisa, disse ele. Com que estão preocupados? Jesus estava perguntando para eles. Com que vocês estão preocupados? Eles pararam muito tristes e um deles, Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nesse dia. Que coisas? Jesus. Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus, o Nazareno, disseram eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí ele conta, enfim, o restante da história, que eu paro por aqui. Jesus falou com eles. Eles não viram Jesus. Mas isso tem um monte na Bíblia. Jesus perguntou para eles: o que foi? O que aconteceu? Em outra tradução, por que vocês estão tão tristes? Jesus estava falando com eles. Eles não reconheceram Jesus. Em Lucas 24:36, diz: e quando estavam contando isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Mas o grupo todo ficou muito assustado, pensando que estavam vendo um espírito. Era Jesus. E eles ficaram com medo, porque eles acharam que era um espírito. Meu Deus, eles conheciam tanto. E eles acharam que era um espírito. Então o grupo todo ficou assustado, amedrontado. Não reconheceram, estava lá o próprio Jesus. E o grupo todo ficou com medo. E aí lá vai. Por que estão tão perturbados? Perguntou ele. Por que duvidam em seus corações? Olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés. Vocês podem ver que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos? Como estão vendo o que eu tenho? Felizes os que não viram, mas creram. Jesus teve que mostrar para eles aqui, ó, minha mão, ó, meu pé, toque em mim, sou eu.
E eles assustados, porque pensaram que tinham visto um espírito. João 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos na beira do mar da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estava ali um grupo, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, além de outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós vamos também, disseram os outros. Eles foram, entraram no barco, mas não pegaram nada a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não podiam perceber quem era. Jesus estava lá. E os discípulos não perceberam. Se for algo que o próprio Jesus fez para testá-los, para testar a fé, tem uma parte que aqui no primeiro versículo ali que diz que foi fechado os olhos deles mesmo. Mas tem um propósito de Deus fechar os nossos olhos também. Tudo tem um propósito. Para tudo tem um porquê. Mas eles não reconheceram Jesus. Eles não o reconheceram. Em João 20, 10, diz: os discípulos voltaram para casa e Maria tinha voltado ao sepulcro e estava do lado de fora chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados na cabeça e nos pés do lugar em que o corpo de Jesus tinha estado. Mulher, por que você está chorando? Perguntaram os anjos. Porque levaram o meu Senhor embora, respondeu ela, e eu não sei aonde o colocaram. Depois de dizer isso, ela virou e viu Jesus ali em pé, porém, não o reconheceu. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem está procurando? Ela pensava que era o guarda do jardim. Era o nosso Senhor. E ela pensou que era o guarda do jardim. Às vezes Deus está falando para você. E você está pensando que não é a resposta que você está pedindo. Ou não é bem o que você está querendo. Era o nosso Senhor. E ela não o reconheceu. Aqui, Senhor, disse ela, se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou, que eu vou buscar o corpo. Ó, reconhecendo a voz. Maria, disse Jesus. Ela reconheceu ele pela voz. Ela não reconheceu a imagem dele, mas pela voz ela reconheceu. Maria, disse Jesus. Ela voltou-se para ele e exclamou em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Ela não conseguiu identificar, mas quando ele chamou, Maria, era a voz do Senhor. Samuel, era a voz do Senhor. Ô fulana, não vou falar os nomes aqui, Mariana, é a voz do nosso Senhor. E Ele pode estar trazendo para você notícias boas ou notícias ainda melhores. Porque a boa pode ser o não que você precisava ouvir. E é bom levar não? É ótimo levar não. É muito bom. Porque o não impede você de quebrar a cara lá na frente. Então o Senhor pode estar te chamando para te trazer notícias boas. Ou notícias ótimas. Aquele sim que você está pedindo. Só que você precisa aprender a discernir e escutar a voz do Senhor. Por que tantas perguntas? Por que tantos questionamentos? Meu Deus, mas por quê? Mas meu Deus, mas não sei o quê, papapá. Por quê? Por quê? Porque não discerne a voz do Espírito Santo. Será que Ele já não falou com você? Será que Ele já não respondeu você? Será que você não tampou seu ouvido e fingiu que não ouviu? Será que o sinal que Ele te deu, que você tanto pediu, você recusou porque não era aquilo que você queria? Não era aquilo que você gostava? Não era aquilo que você esperava? Deus não dá só o que a gente espera, Ele dá o que é melhor para nós. Ele não vai dar o que você espera, Ele vai dar o que é melhor para a sua vida, e para você, e para tudo que você tiver que fazer. Se você tiver mais intimidade com o mundo, você vai ouvir a voz do mundo. Se você tiver mais intimidade com Deus, você vai ouvir a voz de Deus.
Então, quanto mais íntimo do Senhor, mais você discerne a voz dele. Quanto mais íntimo do mundo, você escuta só a voz do mundão, só a voz da sua carne. Mateus 6:24 diz: vocês não podem servir a dois patrões, porque vocês odiarão um e amarão o outro, ou serão fiéis a um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pronto. Uma coisa é certa, você não pode amar a Deus e amar o mundo. Você não pode querer ouvir a Deus e querer ouvir o mundo. Você não pode misturar as coisas que você acha que está tudo normal. Então você não pode ficar aí na sua gracinha de mundo, de colega, de vídeo, de série, não sei o quê, e querer ouvir a voz do Senhor, que não vai funcionar. Porque ou você ama a Deus, ou você ama as coisas do mundo. Não dá para amar os dois. Não dá. Isso não significa que você vai ser infeliz, que você não vai se divertir, que você não vai ser um jovem como todos os jovens deveriam ser, porque para mim todos os jovens deveriam servir ao Senhor. Significa que você precisa escolher um. É claro. Ou é Deus ou é o mundo. E outra coisa é certa, o preguiçoso não ouve a voz de Deus mesmo. Provérbios 20:13 diz: não seja preguiçoso e dorminhoco. Nossa, essa daí vai tocar em muitos, hein? Senão você acabará ficando pobre. Acorde, trabalhe e você terá o necessário para viver. Eu adoro Provérbios. Ele é diretão. Dorminhoco, se você não quiser ser pobre, então é bom você levantar e trabalhar para que você tenha o que colher depois, tá bom? Simples. Como que eu faço para ser rico e ser bem-sucedido? Vai ler Provérbios 20:13. Você vai ficar com vergonha do que você viu. Eu e o meu marido estavam passando por um lugar, e aí tinha um anúncio falando assim: você quer ser um empresário bem-sucedido, rico, sem sair do sofá? Aí o Murilo deu risada e falou assim: nossa, hein, Mariana, esse é o tipo de emprego que você queria. Mentira, porque eu não sou preguiçosa, sou muito trabalhadora. Mas olha o nível, vocês não encontram esses anúncios na internet? Quer ficar rico só vendo vídeos todo dia? Aí tem um monte aí com o Kawaii. É Kawaii que fala? É? Tem um monte aí tentando ganhar dinheiro com o Kawaii. Ó, só passando vídeo. Um monte. Quer ficar rico sem sair de casa vendo vídeos? Quero, claro que quero. Mas a Bíblia não diz, você vai ficar rico assim. Quer ser um empresário bem-sucedido sem sair do sofá o dia inteiro? É isso que você quer? Você quer ficar no sofá o dia inteiro e ganhar dinheiro? Está errado. Uma coisa não combina com a outra. Provérbios 6:9 diz: ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você se levantará da sua boa vida? Parece o pai falando, não parece? É um pai falando mesmo. Deixe-me descansar só mais um pouquinho. Não, só um pouquinho mais. Sim, descanse. Cruze os braços mais um pouquinho. E a sua pobreza chegará de repente, como um ladrão. E a sua necessidade cairá sobre você de surpresa, como um bandido armado. Nossa, que ótimo. Os pais devem estar assim, fala mesmo. Fala. Porque assim... quero ser rico, bem-sucedido, meio-dia. Lá, ó. Eu quero ter intimidade com Deus. 3h da manhã eu vou levantar para orar. Se você pudesse ver o mundo espiritual, 3h da manhã é capaz de Jesus estar lá assim, ó. E aí? Ó, preguiçoso. Preguiçoso não tem intimidade. Preguiçoso não ouve a voz de Deus. Os preguiçosos, você não vai conseguir ser íntimo do Senhor, viver plenamente o que você tem que viver, ouvir quando o Senhor te chamar, porque provavelmente ou você vai estar dormindo, ou você vai estar assistindo alguma coisa, ou você vai estar fazendo alguma coisa que não envolve o Espírito. Eu oro quando eu estiver na igreja. Eu mexo na palavra quando eu estiver na igreja. Eu não vou orar hoje porque eu já orei no culto, preciso orar em casa também? Já orei, já fiz o que tinha que fazer, né? Vai nessa sua fé, que nós vamos se encontrar. Só que uns vão te encontrar, tá lá em cima, e você ali embaixo. E não pergunte ao Senhor, por quê, meu Deus? Chega na humildade. Eu já sei, Senhor. Já sei o porquê. E mude, e transforme.
Você não sabe o seu chamado? Você não sabe o seu propósito? Porque você ainda não sabe nem quem é Deus. Quando você descobrir quem é o nosso Deus, o nosso Pai, aprender a ouvir a voz dEle, você vai entender o seu chamado, o seu propósito. Vai ficar claro para você. Vai ficar nítido. E aí alguns vão dizer para você assim, ó, não é isso que é para você fazer. E você vai ter aquela certeza, é sim. Deus falou comigo. Amém? Então vamos nos colocar de pé, por gentileza. E eu quero que você busque ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Ele fala. Você não serve um Deus mudo, um Deus de pau, um Deus de pedra, que fica lá parado, só enfeitando um lugar. Serve ao Deus vivo, ao Deus que muda todas as coisas, um Deus que fala no coração. Quando você deixa de viver você, quando você não vive mais só você vive Cristo, você vive Jesus, você vive a sua palavra. Você tem facilidade em escutar o Espírito Santo. Você consegue ouvir Ele falar no seu coração. Ele fala com você. E não tem consolo melhor do que ouvir a voz de Deus. Ele é consolador. Quem nunca já dobrou os joelhos e chorou a Deus e veio aquele consolo? É Ele. Ele te consolou. Quem nunca viveu milagres lindos? Lindos, às vezes simples, mas milagres. É Ele. Ele fala aos corações. Ele te dá direções. Você precisa ser íntimo dEle para entender qual a direção dEle. E você vai falar com Ele isso hoje. Eu quero entender qual é a minha direção. Eu quero entender qual é. O que é que o Senhor manda eu fazer? O que é que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu faça? Da onde eu vou? Como eu faço? Fala comigo. Peça para ouvir a voz do Espírito Santo hoje. Em nome de Jesus. Te encontrei, minha vida entreguei. Os meus planos. Entrega a Ele a sua vida. Seus sonhos, seus planos. Seus sonhos não são mais seus. Se não estiver de acordo com o Senhor, não é seu sonho. O seu sonho tem que estar envolvido com o Senhor. Sem sentir a tua presença, queima em meu coração ao ouvir a tua voz. A voz dele queima. A voz dele queima. Minha vida entreguei. Só que você precisa estar disponível para ouvir. Os seus sonhos não são mais só seus. Saiba disso. Aos seus pés eu lancei. Lança ele agora. Lança ele o seu sonho. Posso E tenha coragem de dizer: se o Senhor não quiser isso, eu também não quero. Se o Senhor não tiver isso para mim, eu também não quero. Se for para eu me frustrar lá na frente, tira da minha vida, da minha frente, do meu caminho. Fim. Fala isso para ele. Seja corajoso, ousado. E deixa a voz dele queimar em você. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deixa ele viver dentro de você. Liga o seu coração ao dele, para que os sonhos casem, para que sejam os mesmos sonhos, as mesmas vontades, os mesmos desejos.
meu, a sua vontade é minha, o seu desejo é o meu. Fala comigo, que os nossos desejos sejam iguais. Eu não quero desejar algo que o Senhor não quer. Eu não quero tentar algo que o Senhor não tem para mim. Eu não quero viver algo que o Senhor não preparou para mim. Eu quero extraordinário, um sonho bem realizado. Fala isso para Ele. Os corações precisam ser ligados, as vozes precisam estar casadas. Aprenda a reconhecer a voz do Espírito Santo, porque Ele fala, e Ele fala de uma forma muito profunda. Ele queima quando Ele fala. O seu coração queima quando você fala, quando você pensa, quando você imagina. Aquilo é muito vivo, aquilo é muito forte. Ele queima. Não viva mais você. Pega a direção dele agora, entenda o que ele está falando para você e receba de uma forma aberta e diga a ele: eis-me aqui. Fala para ele: Senhor, pode vir, vem, então vem falando ao coração. Você tem que dizer isso a ele: pode vir, Senhor, fala o que o Senhor quiser, dá a direção que o Senhor quiser, fala do jeito que o Senhor quiser, muda as coisas do jeito que o Senhor quiser. E fala pra Ele: eu tô aberto porque o Senhor escolher, eu tô aberto porque o Senhor tiver pra mim. Se o Senhor tem isso, pode me dar, eu quero. Porque o Senhor transforma maldição em bênção, tristeza em alegria, choro em riso. Esse é o Deus que faz tudo isso. Agora eu peço ao Senhor que eles sejam cheios, inundados pelo seu Espírito. Nós clamamos ao Senhor e chamamos ao Senhor para que todos sintam o seu Espírito. Maranata, Senhor, venha, inunde os corações e vá falando nas almas agora profundamente. Nós estamos aqui para te ouvir, para te entender e para respeitar a sua decisão. Quem somos nós, meu Deus, para decidir alguma coisa? Quem somos nós para definir alguma coisa? Então eu peço, meu Deus, que o Senhor venha e inunde esses jovens. Eu repreendo essa frieza, essa falta de vontade de ouvi-lo, meu Deus. Inunde os corações, inunde as almas, inunde os espíritos, que sejam inundados, que a mente seja renovada. Vá transformando, meu Deus, limpando de dentro para fora, limpando, arrancando, tirando medo, dor, angústia, tristeza. Vá descendo, meu Deus, o seu fogo e o seu Espírito sobre cada um. Incendeia os corações, incendeia os espíritos. Que o Espírito seja, meu Deus, incendiado, mudado, transformado, trocado. Troca, meu Deus, troca corações aqui. Liga, meu Deus, os corações aos seus. Transforma, meu Deus, as mentes. Agora, em nome de Jesus. Vá mudando o seu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Muda esses jovens. Responda as orações. Responda os pedidos. Responda os porquês. Porque eu sei que tem que ter orações de porquê. Responda
Responda os porquês. Responda, meu Deus, agora. Fala aos ouvidos agora. Fala aos corações, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Responda, meu Deus, os questionamentos, os porquês, as dores, as lágrimas. Meu Deus, dá a direção certa, a direção correta, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe errar, meu Deus, não nos deixe nos enganar. Não nos deixe, meu Deus, confundir o caminho. Inunda o seu povo, inunda os seus jovens. Muda, meu Deus, a perspectiva. Eu quero, meu Deus, o seu povo fluindo no Espírito. Eu quero um fluir de Espírito. Muda os espíritos agora. As mentes, os corações. Vá dando a resposta precisa. Muda, Senhor. Inunda os seus jovens, inunda os corações com as respostas necessárias, com os porquês, com os pedidos, com os desejos, com as vontades. Vá mudando, respondendo. Que cada um tenha o seu porquê e a sua resposta trazida, dita, falada dentro do coração. E inunda os espíritos, inunda as almas. Que não sejam jovens confusos, que não se confundam, que não se percam, que não entrem numa furada, que não entrem num caminho sem saída, num caminho sem volta, que não façam aquilo que o Senhor não prometeu, que não queiram aquilo que o Senhor não prometeu, que não façam aquilo que o Senhor não deu. Meu Deus, muda as mentes, limpa os ouvidos agora. Eu quero ouvidos limpos, ouvidos santos, ouvidos transformados. E eu declaro, seu jovem, discernindo a sua voz, que cada um aqui discerne a sua voz, discerne a sua direção, discerne aquilo que o Senhor tem, discerne aquilo que o Senhor falou, em nome do Senhor Jesus. Que cada um discerna cada vez mais, meu Deus, a sua voz, a sua presença e o seu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Inunda esses corações e transforma, meu Deus. Transforma os destinos aqui agora. Eu quero destinos transformados, aonde o mal entrou. Transforma os destinos. Muda, meu Deus, agora. Há tempo. Eu sei que há tempo. Eu sei que tem tempo. Transforma os destinos. Muda, meu Deus, a direção. Muda a direção. Muda o sentido das coisas. Em nome do Senhor Jesus. Se aqui houver um jovem, meu Deus, que está prestes a se perder, ajuda, tira do caminho. Fala, meu Deus, se preciso, grite, puxe pelos cabelos. Muda, meu Deus, a direção. Limpa a visão, limpa os olhos. Transforma, Espírito Santo. Vai limpando esse coração agora. Muda os corações, meu Deus. Aonde houver um, se perca. Limpa, meu Deus. Dá a direção, dá o caminho. Salvo, abençoado, ouvindo a sua palavra e discernindo a sua voz, em nome do Senhor Jesus. E eu abençoo a vida de cada um, meu Deus, agora, e que cada um possa ter a resposta que tanto sonha, que tanto quer. Que saiba, meu Deus, que saiba exatamente aquilo que o Senhor preparou. Que as respostas cheguem, meu Deus, que os milagres cheguem e que as direções, meu Deus, sejam mudadas. Se tem direções erradas, muda, meu Deus, muda o caminho, muda a forma de ver, muda a forma de falar e a forma de sentir. Muda, Espírito Santo, muda direções, muda desejos, muda vontades, muda decisões. Se for preciso, meu Deus, muda palavras que foram ditas, porque às vezes uma decisão foi tomada e não era aquilo que o Senhor tinha. Muda, mostra, em nome do Senhor Jesus, que todos tenham um entendimento completo da sua voz, da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja um mover, uma mudança e, meu Deus, que os olhos funcionem normalmente, que os ouvidos sejam limpos,
limpos, meu Deus, e que a voz nunca falte, que o favor do Senhor nunca falte, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço e abençoo a cada um desses jovens, a cada vida, a cada coração, pedindo renovo, transformação, coisas novas, mudanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, meu Deus, obrigada por tudo, amém, amém e amém.